Paz e graça, povo de Deus. Bah, povo de Deus, esse frio no Rio Grande do Sul, de novo, frio, né, meus irmãos? Bom, hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido mesmo, né? Mas é um pouco de comentário de alguns assuntos aqui, bem rápido, bem breve. Se der, na noite eu queria estar com vocês de novo, aí para nós meditar um pouquinho mais, né? Fazer um vídeo daí mais longo, falar de coisas mais, se aprofundar mais um pouco na escatologia, né? Para quem gosta de escatologia, né? Estamos tendo a oportunidade de se aprofundar na escatologia, e isso tem sido bênção na minha vida. Espero que eu tenha sido bênção na vida de todos vocês também que têm me acompanhado o meu trabalho aqui, né? Que eu faço na obra de Deus, certo? Eu vou abrir aqui, vou liberar aqui para os demais irmãos poderem ver os vídeos depois, né? E já creio, já que já até liberou. Isso aí, tá perfeito. Tá perfeito o áudio, glória a Deus. Isso é bênção de Deus, né? Bom, eu quero trazer algo que eu achei muito interessante hoje, tá? Deixa eu tirar esse fone aqui. Vou trazer algo que eu achei muito interessante no dia de hoje. Foi interessante porque a gente vê, cada dia a gente vê pessoas usando argumentos diferentes, né, irmãos? E cada argumento que é usado na atualidade aí, por diversas pessoas, diversas religiões, né? Exemplo, os amilenistas vão tentar dizer que nós já estamos no milênio, né? Eu expliquei o vídeo essa semana aí, né? Eles dizem que já estamos no milênio, que o diabo já está preso. Ontem, eu acho que fiz o último vídeo falando sobre a visão deles, né? O diabo está preso, né? Engraçado os argumentos que eles trazem, que é o próprio texto que eles vão ler derruba os argumentos deles, né? Eles dizem que já estamos reinando com Cristo, né? E aí a gente vai para Apocalipse 20, é uma pedrada no sapato deles, né? Esse grupo aí que fala que. Tem aquele grupo que fala que quando Jesus voltar, né? Os 1000 anos acabam. E tem aquele segundo grupo aqui de amilenista que fala que a última semana a última semana de Daniel, os 1000 anos ali acaba ali no, na última semana de Daniel, né? E aí, outro erro que eles vão ter, né? Vou trazer um assunto só sobre isso aí de novo, que é muito interessante falar a respeito do milenismo, né? As visão errada que tiveram. Ponto. Vamos lá, porque hoje eu vi algo que eu achei interessante, tá? Pra quem não sabe, eu estudo num grupo de escatologia, tá? E nesse grupo aí nós estamos em 300 e poucos. Ali tem pastores que entraram, que eram de Assembleia de Deus, que era de Testemunho de Jeová, que era adventista, né? E hoje estuda escatologia e começaram a entender como uma visão da igreja primitiva e com os olhos da Bíblia, né? Não é só com a igreja primitiva. É olhando, começaram a olhar para a Bíblia e ver que não fazia sentido as interpretações que tinha nas denominações deles, né? E aí também a gente olha um pouco como é que é a visão dos primeiros cristãos e vê a Bíblia bem exatamente como está na Bíblia, eles criam, né? Certo? Então, hoje nós no grupo conversando, eu não vou citar os nomes, tá bom? Mas trouxeram um assunto ali e eu vou ler para vocês, tá? Eu vou ler para vocês qual foi o assunto que nós conversamos hoje um pouco sobre este assunto, tá? Eu vou ler aqui para vocês o assunto e vocês vão poder ver como é que é a visão. Essa aqui é uma situação dos pré-tribulacionistas, tá? Os pré-tribulacionistas trouxeram, um pastor aí trouxe essa interpretação numa determinada igreja aí, e um pessoal que está nessa igreja lá ficou assistindo a interpretação deles, né? Eu tô lendo aqui eu tô lendo aqui, tá, irmãos? Eu tô lendo aqui e vou ler para vocês, tá? Vou ler para vocês o argumento que trouxeram lá, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha a leitura que eu vou ler para vocês, tá bom? Tem uma defesa nova de pré-tribulacionista aí. A pessoa vai dizer, vai ironizar ele falando. Ó, tem uma defesa nova de pré-tribulacionista, tá? Trouxeram essa interpretação lá na minha igreja. Olha a defesa que os pré estão usando. Não estou dizendo que todos os pré-tribulacionistas fazem isso, tá?
Estou dizendo o que aconteceu nesta igreja. Tá? E é interessante trazer para vocês que são pré-tribulacionistas, para vocês verem que esse argumento, se tentar usar com nós, o que nós já vamos falar para vocês. Então, tem que revisar as coisas antes de vocês fazer, colocar texto para nós, pensando que nós não meditamos na Bíblia, tá? Porque a gente medita bastante. Então, fica isso aqui para vocês ver os argumentos que alguns pré-tribulacionistas, nem todos usam, mas alguns, e entre esses alguns, foi usado ontem num pastor de 20 anos de pastor, usou na igreja dele. Foi o seguinte, olha só, vou ler para vocês. Tem uma nova defesa de pré-tribulacionista para defender. O arrebatamento secreto, né? Uma defesa para defender o arrebatamento secreto, né? Quando ouvi essa no culto, quase não acreditei. O povo adora pegar um versículo isolado para fazer confusão na cabeça da igreja. Isso é verdade, né? Veja essa. Veja essa. O Senhor vai amar. Vamos lá. Lucas 12, 36. Olha o que diz o texto. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Ponto. Vamos lá. Aí a pessoa aqui vai dizer, foi lido esse texto aqui, e agora a pessoa aqui do grupo vai dizer, olha como é que defenderam esse texto aqui, tá? Olha como é que foi defendido esse texto aqui. Sabe o que significa esse texto aqui? De que quando o Senhor, né, sede semelhantes ao Senhor, que esperam pelo sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo lhe abram. Sabe o que esse versículo significa? O pastor vai falar dentro da igreja lá deles. Significa que Jesus está voltando das bodas, então, ó, pré-tribulacionista tem a visão, eles têm essa visão aí que o arrebatamento é secreto e que eles vão estar lá numa 7 anos na festa das bodas, certo? Todo pré crê nisso, tanto o revisado quanto o clássico, né? Eles creem nisso. Sabe o que isso quer dizer? Significa que quando Jesus voltar das bodas, o significado desse texto, o pastor estava interpretando o texto lá na igreja deles. O significado desse texto aqui é que quando Jesus voltar das bodas com a igreja, que foi arrebatada de primeira, né? Para pegar o pessoal da repescagem, né? Então o povo que ficou se ligue, porque ele volta das bodas no céu, e se você estiver esperando dessa vez, você será arrebatado. Misericórdia, esse povo pré não sabe o que inventar. Parabéns pela colocação da irmã aqui, né? Por prestar atenção no que estava sendo pregado dentro da igreja dela, né? Porque estava atenta, né? Tem muita pessoa que vai no culto ali, vem um pregador de fora, a pessoa fica lá, ô glória, tudo dá glória a Deus. Ah, um pregador de fora, tudo que fala, aleluia, ô maravilha. O homem veio de não sei da onde, né? Ou às vezes o próprio pastor está pregando na igreja e o pastor lá pregando, tudo que ele prega, ô glória, porque é o pastor que está pregando, mas a irmã estava atenta, estava observando bem aqui, isso é muito bom, estava observando e anotando tudo que estava sendo dito ali, né? E ele ainda falou mais, tá? Espera, os que forem arrebatados na primeira reinarão sobre a igreja que será arrebatada na repescagem. Opa, como é que é? Bom, eu não ouvi isso aqui, né? Eu vou ler de novo. Olha o que ele falou lá, esse pastor. Os que foram arrebatados na primeira reinarão sobre a igreja que será arrebatada na repescagem. Ou seja, os que já estavam lá em cima, na festa das bodas, vão reinar sobre uma igreja agora, que essa igreja vai ser arrebatada na segunda, na repescagem. Ou seja, eu nunca vi isso na Bíblia, uma igreja, corpo de Cristo, reinando sobre uma outra parte do corpo de Cristo. Quem vai ficar na repescagem? Você que é pré-tribulacionista. Se tornou igreja ou não se tornou igreja? Bom, alguns falam que se tornou igreja, né? Quem fica na repescagem. Se tornou igreja, recebeu o corpo glorificado?
Recebe corpo glorificado, isso aí? Vocês que são pré-tribulacionistas, responde aí. Eu já sei a resposta de vocês, dos pré-revisado e do pré-clássico, né? Eu já sei. Eles vão dizer, cada um vai dizer uma interpretação ali. Mas olha só que ponto chega, né, irmãos? A falta de se preocupar mais com a Bíblia, porque não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que Esmirna vai reinar sobre Filadélfia, ou que Sardes vai estar debaixo da autoridade, né, da igreja de Éfeso. Não tem nenhum texto na Bíblia apontando isso, que a igreja de Cristo vai reinar sobre uma outra igreja, porque a igreja é corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Nisto eu acredito que muitos pré-tribulacionistas vão concordar comigo, que a igreja não pode reinar sobre outra igreja, porque a igreja é um só corpo, né? Todos é um só corpo, ela não pode reinar sobre outra igreja, né? Ponto. Vamos lá. Meu Deus, vamos lá. Vamos continuar aqui no texto, né? Sei que tem alguns pré-tribulacionistas que eles acreditam sim que esses que vão ficar na repescagem aqui vão ser dominados pela igreja. Bom, nós sendo pós-tribulacionistas não temos esse problema aí. Porque para nós a igreja vai reinar sobre nações, como diz os textos de Apocalipse, né? E darei poder sobre as nações. Então, para nós, esse problema, esse dever de casa, a gente não precisa fazer. Não precisa revisar nada, o pós. Agora, o pré precisa se preocupar e dar uma resposta aí, né? Ou dar uma revisada. Inclusive, aproveitando aqui a deixa aqui, tu sabe que tem um pastor da Assembleia de Deus aí que ele estava falando esses dias que nós, pré-tribulacionistas, que é eles, né? Não eu sou pós, mas o pastor estava falando esses dias aí na rede social dele. Irmãos, nós devemos parar de falar, quando formos pregar da ressurreição, que existem etapas de ressurreições ou ressurreições distintas, né, que fazem parte da primeira ressurreição, que são etapas ali, modalidades. Nós devemos parar de falar em modalidades de ressurreições. Vamos falar só da ressurreição. Por que ele falou isso aí? Porque a Bíblia não fala em nenhum momento de modalidade de ressurreições. É uma invenção que criaram, tá? A teologia pré-tribulacionista inventou essa visão aí. A teologia do pré-tribulacionismo trouxe essa modalidade, porque a Bíblia, em nenhum momento, nem o apóstolo, ninguém fala de modalidades. Eles trouxeram essa invenção na teologia para tentar explicar, né, Apocalipse lá que fala da primeira ressurreição. Então eles colocaram modalidades quando a Bíblia não coloca modalidades. Então ele parou e falou para os pré que eles estão cometendo um erro em falar modalidades ou etapas ou ressurreições distintas. Por quê? Porque a Bíblia fala na primeira se ressurreição, né? Fazem parte da primeira, e se tem a primeira, tem a segunda ressurreição, que nós sabemos que é universal e não modalidades, né? Ele falou que deveriam parar com isso aí e jogar tudo para a ressurreição. Falar, vocês devem falar na igreja lá que fazem parte da ressurreição, não da primeira ressurreição, não de modalidades de ressurreições. E apertou, né? Com certeza. A Bíblia ela chega um momento que começa a apertar, espremer, não tem como sair. O que vão fazer? Vamos esquecer o que está escrito, vamos criar um novo jeito, um novo método de defender a ressurreição, para não usar essa palavra modalidades, né? Mas continuando aqui, né? Eu só estava aproveitando que foi um pastor mesmo da Assembleia que falou isso aí. Vocês que são pré-tribulacionistas devem procurar esse pastor ou ouvir ele ou continuar interpretando a Bíblia desse jeito aí, né? Ele falou para parar com isso aí. Não sei se vão obedecer ou vão continuar dizendo, lendo o texto como está escrito e se atrapalhando, porque não tem como interpretar modalidades ali onde não está escrito modalidades. Está escrito primeira ressurreição. Ponto. Já discuti bastante com o pré-tribulacionista sobre o assunto. Tenho muitos amigos pré-tribulacionistas, eles sabem disso, né? Como sempre vemos dizendo, não vai deixar de ser salvo por tu crer numa visão dessa aí, né? Isso não vai te interferir na tua salvação, mas claro que como nós sendo pós, nós entendemos que isso faz com que muitas coisas tu não medita, né? Numa delas essa aqui, muitos textos não meditam, que foi esse que nós lemos, certo? Bom,
inclusive, reinar a igreja reinando sobre a igreja. Agora responde aí, você que é pré-tribulacionista. Tu crê que a igreja vai reinar sobre outra igreja também? Então vai ter, quantos grupos de igreja vai ter? Bom, uma hora vocês defendem que igreja é igreja, Israel é Israel. Agora vocês já estão defendendo que igreja é igreja e que igreja tem outra igreja dentro da igreja que é reinada pela outra igreja. Nossa, irmãos, vão devagar com essas loucuras aí teológicas. Vão devagar porque isso aí vai trazer muita confusão no meio de vocês, certo? Vão devagar, que você vai trazer mais confusão ainda. Cada vez vocês tentam se adaptar ou revisar e se enrolam mais, né? Pelo menos estava pregando na a era milenarista, né? Falou do reino na terra. Parabéns, estava pregando pelo menos que o reino vai ser aqui na terra. Isso, vários assembleanos, né, já crê, já pregam, né? Inclusive na defesa de fé das igrejas Assembleias de Deus, tá lá que eles crê que o milênio vai ser aqui na Terra. Só que eles não pregam muito isso na igreja deles. Eles focam mais em pregar que no arrebatamento secreto a igreja vai estar 7 anos lá no céu e depois desses 7 anos que ela desce aqui para a Terra e estabelece o reino. Eles focam mais nisso, mas eles crêem sim no reino aqui na Terra. Parabéns por essa interpretação, que é uma interpretação normal, bíblica, verdadeira e está na Bíblia, né? Aos poucos estão avançando, mas falta um pouco, né? Falta um pouco, tá meio embaralhadas as coisas aí, né? Bom, aí eu coloquei ali meu comentário, né? Igreja reinando sobre a igreja fica bem complicado, né? Porque imagina, corpo de Cristo reinando sobre o corpo de Cristo. Um pedaço que ficou para trás agora vai ser governado pelo outro pedaço. Só que o texto não para por aí. Agora nós vamos ver um pouquinho mais. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar, que a gente vai ver mais, vamos ver mais respostas aqui, tá? Para você que é pré-bolsonarista ficar esperto que nós estamos sempre estudando os temas, tá? Certo? Vamos lá. Lucas 12:16 aqui, um dos pastores vai fazer a defesa dele aqui, no nosso diálogo, né? Que estão sempre ali, são mestres que estão sempre ali, trazendo também seus pontos, né? Mostrando como é que ficaria daí nessa visão deles, né? E ele vai trazer uma defesa aqui também, apologeta, né? Vamos lá. Sede vós, Lucas 12:36 ao 37, né? Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados e servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Leu o texto e agora vai fazer uma colocação para perguntar para vocês, pré-tribulacionistas. Ué, Jesus está nos incentivando aqui nesse texto a sermos vigilantes, a sermos como esses que esperam o Senhor voltar depois do casamento, porque estes são bem-aventurados? É a pergunta que está sendo feita para você, meu amigo pré-tribulacionista, que não entendeu ainda. Jesus está incentivando agora a noiva dele, continua lendo o texto, ele está incentivando a noiva dele a ficar, a ser vigilante, né? A esperar vigilante, né? Jesus voltar lá das bodas, é isso que ele está fazendo? Bom, fique vigilante, esperem eu voltar das bodas, porque quando eu voltar, vocês que ficaram para trás são bem-aventurados? Ué, meus irmãos. E aí foi uma colocação que eu fui colocar também, né? Fui colocar meu ponto aqui, né? Já vou mostrar para vocês. Mas presta atenção na leitura do texto, porque segundo essa visão pré-tribulacionista, né? Se a igreja estava no céu, agora ela está voltando depois de 7 anos, e aí aqueles que estavam aqui na terra vão ter uma segunda chance, o texto está dizendo o quê? Bem-aventurados são vocês. Quando Jesus voltar, vocês vão, né? Vocês são bem-aventurados quando ele voltar, que ele encontre vocês vigilante. Ou seja, está chamando de bem-aventurados que ficou e não está chamando de bem-aventurados que já estavam lá na festa. Bom, eu concordo que bem-aventurado é quem estava aqui mesmo, porque eu sou pós.
e espera Jesus vir depois do período tribulacional. Eu concordo, porque estes, sim, são os que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu concordo que são bem-aventurados, porque vão morrer pelo Evangelho em Cristo. Mas como é que fica na visão pré aqui? Na visão pré, ele está falando que já estavam numa festa e não foi chamado de bem-aventurado. Ou seja, aquele grupo lá que o pastor aqui diz que vai reinar sobre outro grupo, não foi bem-aventurado. O grupo que vai ser dominado é chamado de bem-aventurado. Bom, então eu quero ficar nesse grupo, né, da repescagem. Claro que não tem repescagem aqui. Claro que esse grupo que está aqui é o grupo que o Senhor Jesus Cristo que passou pelo período tribulacional. Esse é o grupo que está aqui. O texto está falando isso, né? Quando o Senhor voltar, buscar sua noiva, voltar, buscar sua igreja, para se encontrar com ela nos ares, bem-aventurado é esses aí que o Senhor encontrar vigilantes. Isso sim que é os bem-aventurados, tá? Esses são os bem-aventurados. Vamos lá, vamos continuar essa leitura aqui. Igreja reinar sobre a igreja, complicado, né, meu irmão? Ficado de fora do casamento e ser chamado de bem-aventurado, foi o que eu coloquei aqui a pergunta. Então quer dizer que quando Jesus, quando esse povo vem aí das bodas aí, eles encontram um povo aqui na terra que é chamado de bem-aventurado, foi bem-aventurado porque ficou para trás, né? Tem um outro ponto que eu coloquei que é interessante, irmãos, né? Porque eu sei como é que é a visão pré. Na visão pré, eles acreditam que aqueles que foram decapitados, aqueles de Apocalipse 20, aqueles que vão quem são esses que vêm da grande tribulação? São aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Para a visão pré, são as pessoas que ficaram aqui enquanto a igreja estava no céu. Eu não acredito assim, eu acredito que aqui era a igreja que ficou aqui, tá bom? Sou pós-tribulacionista e creio assim. Mas para os pré, esses aqui são os que ficaram. Então, para eles faz um sentido assim, olha qual o sentido que ficaria na visão deles. Os bem-aventurados são os que foram decapitados, né? E já os que não foram decapitados, que subiram antes, não são bem-aventurados. Bom, parabéns para essa interpretação, porque essa interpretação eu também creio que bem-aventurado é aquele que passar pelo período de tribulação. Bem-aventurado é aquele que passar os 1260 dias. Bem-aventurado os 1235 dias. Isso, bem-aventurado, sim. Esses sim, bem-aventurados. Não aqueles que não aconteceu um arrebatamento secreto e todo mundo ficou aqui, porque, segundo essa visão, para mim, são pessoas que sumiram e deixaram um povo todo aqui, inclusive uma metade da igreja. Segundo a visão desse pastor aqui que ele trouxe, né? Porque na visão dele vai ficar uma metade de um povo aqui, que não sei quem é esse povo, mas que esse povo vai virar igreja, e aí esse povo vira igreja, e aí virando igreja, ele é governado pela igreja. Nossa, mas que confusão, irmãos. Confusão. Às vezes a teologia tenta resolver problemas que eles estão tendo com o pós e acabam entrando se enrolando mais ainda por querer resolver uma coisa que não tem como resolver, certo? Eu gostaria muito de trazer um outro assunto aqui, né, meus irmãos? Mas o meu tempo não vai dar, meu tempo é curto aqui, eu posso voltar mais à noite e trazer um outro assunto, né? Outros assuntos, né? Mais importante, tá bom? Eu vou dar mais ou menos por cima. Muitas pessoas quando defendem espiritismo, vão falar em reencarnação, eles vão falar, não é bíblico, por causa que vão usar a passagem lá de Samuel, vão usar a passagem lá do Monte da Transfiguração, né? E existe algumas confusão que as pessoas fazem. Quando as pessoas vão para o Monte da Transfiguração, eles fazem aquela confusão ali como se Moisés e Elias estivessem literalmente ali, né? E não leem um texto, né, irmãos? Não leem o texto. O texto vai falar que ali era uma visão, né? Uma visão. É uma visão que foi dada aos discípulos para que eles não contassem para ninguém aquela visão, né? Então tu vê umas confusão que a gente vê no meio evangélico, né? De muitas pessoas defendendo coisas que não estão na Bíblia, inclusive o Vale dos Ossos Secos, né? Dizer que o Vale dos Ossos Secos se cumpriu, quando a gente vai ver lá também é uma visão, certo? É uma visão que Ezequiel viu, é uma visão que os discípulos viram, o Monte da Transfiguração, certo? Mas muitas pessoas dizem que aquilo ali aconteceu literalmente
Quando na história que aconteceu de um monte de osso lá, né? Ele profetizava um monte de osso lá, e aqueles ossos lá ressuscitaram e ressuscitou um monte de pessoas ali, literalmente. Quando pessoas afirmam isso no meio evangélico, inclusive na minha cidade, eu já vi disso, um erro, inclusive essa questão do Monte da Transfiguração também. Mas essa da visão pré também, hoje me surpreendeu, mais uma para os pré-tribulacionistas, né? Mais uma que eles trouxeram hoje, e mais uma vez, que Deus abençoe aqueles que estão nas igrejas, nos cultos, mas estão prestando atenção no culto, né? Estão prestando atenção, estão vendo ali que não tem como, né? A noiva tá voltando do casamento para agora se encontrar com um pedaço que ficou de fora do casamento, mas que esse pedaço que ficou de fora do casamento é chamado agora de bem-aventurado. Por que é chamado de bem-aventurado? Porque ficou esperando o noivo vir e agora chegou a quem vai governar essa outra igreja, né? Quem é que vai governar essa outra igreja? Quem vai governar é aqueles que estavam na bodas, lá na festa, e estão descendo agora, vão governar sobre essa outra igreja. Isso é um absurdo, irmãos. Tá? É um absurdo, desculpa falar, mas é um absurdo, porque a Bíblia deixa bem claro que nós vamos reinar sobre as nações, textos dizem isso. Então, volta lá, tá? Volta lá e faz uma meditação. Não existe um texto dando uma base para aquela doutrina ali que é criada. Reveja a tua visão pré-tribulacionista. É a mesma coisa que eu falei daquele pastor que está dizendo lá, irmãos, devemos parar de falar que existem modalidades de ressurreições, que tem etapas de ressurreições, porque isso não está na Bíblia, né? Claro que o tropeço deles, a pedra no caminho deles ali é Cristo mesmo, e é aquele texto de Apocalipse que fala, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, né? Aí eles vão falar que a primeira ressurreição são modalidades, coisa que foi inventada por teologia, porque a Bíblia em nenhum momento fala que ali são modalidades. Por que eles falam isso? Para anular que as duas testemunhas são igreja, para anular que os 144 mil é um número que está mostrando, apontando para a igreja, para fazer a separação de Israel com a igreja. Por isso que eles usam essa linguagem de modalidades, para inserir nessas modalidades várias ressurreições, tá? Então é exatamente isso que eles fazem. Eles querem inserir várias ressurreições dentro da última semana de Daniel e acabam isso aí. No final da história, um ressuscita na frente do outro, né? E aí como é que fica o texto? Que nós todos juntos subiremos ao encontro nos ares, né? Porque não tem para onde fugir. Tem um momento ali que vai ter que ressuscitar um na frente do outro, né? Eu vi esses dias aí um rapaz defendendo, não lembro o que é a visão dele mesmo, né? Mas ele defendendo que as duas testemunhas são duas pessoas ali, né? E essas duas pessoas, elas ressuscitam, as duas testemunhas são duas pessoas na visão dele, e elas literalmente são duas pessoas, e em 3 dias elas ressuscitam. Bom, e aí fica a pergunta, né, meu irmão? E outra, ele crê mais, ele crê que só são 3 anos, os 3 anos finais, na última semana de Daniel. Que é complicado, né? Porque daí fica um monte de pergunta no ar, né? O anticristo, ele não vai reinar 3 anos e 6 meses, né? As duas testemunhas também não tem a participação delas ali, uns 42 meses. Só que o que ele vai fazer? Ele vai anular um monte de coisa e vai jogar tudo por uma última semana de Daniel com 3 anos. Eu vi o camarada fazer isso aí. O camarada tem um canal aí que tá... Tem um canal, já entrou em várias lives aí, né? Ele explica vários assuntos escatológicos, algumas coisas legal, certo? Já vi ele em debates aí com pessoas no TikTok, né? Pessoas que entendem bastante também de escatologia. E o camarada entra lá com esse invencionismo, né? De dizer que é a última semana de Daniel. Poxa, né, irmãos? A última semana de Daniel, até mesmo o pré-tribulacionista sabe que são 7 anos, né? Que são 3 anos a primeira metade, 3 anos e meio a primeira metade, 3 anos e meio a segunda metade. O camarada vai lá e inventa uma invenção, que a última semana de Daniel são só 3 anos e meio. Aí quando tu começa a perguntar, aí ele vai falar que 3 dias literais as duas testemunhas vão ressuscitar ali. Só que daí elas ressuscitam na frente de toda a igreja. Entende, irmãos? Elas ressuscitam na frente de toda a igreja. Quando a Bíblia mesmo fala que todos se reuniremos, todos vamos se encontrar com o Senhor. Ninguém vai na frente de ninguém. Primeiro os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos
se encontraremos com Cristo nos ares. A Bíblia defende isso, mas o camarada trouxe uma outra invenção. Então tem que cuidar bastante, irmãos, com essas invenções que a gente escuta diariamente, né? Essa invenção que o camarada trouxe hoje, aí quem puder volta, reveja o vídeo, a visão que ele trouxe. Quem é do grupo onde eu estou no WhatsApp ali já sabe, né, que eu estou trazendo um assunto que foi colocado hoje ali sobre a interpretação de um pastor que vai trazer lá a interpretação dizendo que a igreja, quando ela voltar das bodas do Cordeiro, naquele momento que ela volta ali, bem-aventurado é aqueles que estão aqui na terra esperando ela voltar, porque esses aí vão fazer parte da igreja agora, mas vão ser governados pela igreja que estava 7 anos lá no céu. Pô, e são chamados de bem-aventurados pelo Senhor, né? Ó, então é isso aí que eu trouxe hoje no início da live, hein? É uma live bem curta, mas é uma coisa que cada dia estão inventando mais coisa, né? Então, fica a dica para você, assembleano, pessoas que estão pré-tribulacionista, mídia, esses camaradas aí, fica a dica para vocês. Dentro das denominações de vocês, os próprios pastores estão trazendo novas invenções, né? Então, tu tem que ficar alerta, né, para te se adaptar cada dia, se adaptando com eles, né? Porque cada dia eles tomam uma refutada e inventam algo novo. Então, se tu estiver aí dentro da igreja e não estiver prestando muita atenção, amanhã depois o que era verdade se tornou mentira dentro da própria igreja de vocês, né? E já está sendo implantada uma outra mentira, tudo tentativas para conseguir ficar de em pé a doutrina que já está desmoronada, certo? Uma doutrina que já biblicamente tu não consegue mostrá-las com texto, né? Com texto não consegue mostrar. Meus amigos pré-tribulacionistas, meus amigos e irmãos em Cristo de outras denominação, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que vocês meditem mais nesses temas aí, nessas coisas que estão sendo pregadas dentro da igreja de vocês. Como eu sempre venho dizendo, isso não vai fazer com que nós deixamos de ser irmãos em Cristo. Pelo contrário, estou aqui mesmo querendo alertar vocês. Inclusive, vocês podem também trazer para mim coisas que colocam o pós na parede, porque a gente está aqui para meditar, a gente tem que meditar. Eu quero ver texto, eu quero ver vocês colocar o pós na parede também, para nós ver como é que o pós sai da parede, né? Porque até agora muitas coisas que vocês trouxeram para mim, né, tentaram me colocar na parede, a gente deu resposta, né? E parece que vocês muitas das vezes, ou muitos, fingem que não ouviram nossas respostas, mas a gente tenta dar sempre uma resposta. E claro que a gente está vendo muitas pessoas que não estão dando resposta para nós, estão fugindo, estão ficando brabo. O objetivo aqui é não ficar brabo. O objetivo não é também ser orgulhoso e achar que é dono da verdade. O objetivo aqui é nós todos aprender mais e mais, chegar numa estatura perfeita, né? Claro que não tem como negar, isso aí não tem como tirar, apagar da história. A igreja primitiva, os camaradas eram pós-maçonista. Pronto, isso aí é martelo batido. É martelo batido, não tem como fugir disso. Eles eram pós, tá? Não tem como fugir disso aí. Não tem como fugir disso aí. Dizer, não, vamos mudar, vamos mudar, porque não tem como fugir, irmãos. Eles eram pós. Não tem como apagar a história dos primeiros cristãos. Agora, tinha um eco no passado, e pais apostólicos, porque eram discípulos dos apóstolos. Tinha um eco no passado, e esse eco voltou de novo. E era um eco que assombrou muitas seitas e muitas pessoas que trouxeram gnóstico, muitas pessoas que trouxeram interpretações errôneas. E esse eco voltou a soar de novo aí, para tremer toda a terra no nome de Jesus Cristo, para trazer a verdade e para ser confrontado também, né, para ver as pessoas trazer textos aí, para tentar se defender, defesa de fé. Tenta defender sua fé diante do pós, né? E em nome de Jesus Cristo, isso aqui é tudo para crescimento no reino, certo? Eu acho muito boa a interpretação pós. Já fui calvinista, já fui armínio, tá? Já acreditei no arrebatamento secreto também. Não tem como, irmãos, não tem como ficar nessa visão aí, porque a Bíblia ela traz muitas coisas que vão deixar a gente sem resposta. E uma delas é essa aí que a própria Assembleia de Deus, alguns estão falando aí. Parem de falar em modalidades de ressurreições, porque isso não está na Bíblia. Vocês respeitam a denominação, os pastores aí, ou passam por cima
e continuo falando em modalidades. Quando chegar no Apocalipse 20, tentem sair dessas modalidades. Tentem botar essas modalidades ali dentro do Apocalipse 20 para ver o que acontece. Não tem como alegorizar, é um texto que o Espírito Santo deixou com um espírito de sabedoria ali, para não ter como fugir. Apocalipse 20, eu vou continuar dizendo, eu falo há 2 anos já isso aqui no meu canal lá no YouTube, 2 anos já faz que eu falo isso aí. O Apocalipse 20 é uma pedra no caminho de amilenista, é uma pedra no caminho do pré-tribulacionismo, é uma pedra no caminho de todo aquele que tentar inverter a verdade bíblica. Apocalipse 20 é uma obra de arte que foi criada por Deus ali para botar a carta mesmo na mesa e mostrar que não tem como enganar usando a Bíblia. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor. Até de noite, se em nome de Jesus, Deus quiser, nós possamos fazer mais uma live. Eu tenho que sair, tenho que ir para Porto Alegre agora, dar uma volta ali, né? E em nome de Jesus, a gente está sempre fazendo a obra de Deus aqui, para a glória de Deus e que o reino venha crescer. Deus abençoe Jefferson Santos, irmão Yuri. Fiquem todos na paz do Senhor, todos que vão assistir essa live, para a glória de Deus.